Olá, bem-vindo de volta, meu caro amigo simples e agressivo Pele Verde. Bem-vindo a mais um episódio da lore do Velho Mundo sobre os heróis dos Pele Verde, as figuras legendárias da sua facção. E hoje nós vamos falar de Urzagbu, ou também conhecido apenas como Urzag, Profeta Verde, ou Grande Profeta Verde, ou como um bom orc, o Profeta Verdão. O Urzag é um xamã que conseguiu a visão de Gork Mork e tem uma missão divina de levar a sua facção à vitória e à glória de um passado muito tempo esquecido pelos outros Pele Verde. Bem, isso se a Games Workshop não tivesse destruído o velho mundo. Tudo bem, o End Times é um erro, o fim do mundo não é legal. Então eu também tenho um adendo para falar aqui na história do grande Urzag. Existe a história dele da 6ª edição, que é a que a gente vai ficar porque é a mais legal. E existe a história dele do fim do mundo. A história dele do fim do mundo, basicamente, ele é um xamã legendário que aparece aqui e ali para ajudar as tribos do Pele Verde, e ele tá procurando um escolhido dos Pele Verde e ele não consegue achar, então ele decide que ele precisa encontrar 2 em vez de um só. E um deles é o Gringor Ironhide, que seria o punho de Gork, e ele estava procurando a mão de Mork para completar os 2 heróis dos Pele Verde, mas ele nunca achou. E com o Gringor do seu lado, apesar do Gringor achar ele bem excêntrico e a dança contínua dos xamãs, porque os xamãs dos orcs dançam constantemente. Um pouco é porque é misticismo, eles têm orgulho em incomodar quem está ao redor, mas também pode ser para tentar soltar um pouco da energia da WoG, porque os Pele Verde transmitem uma energia no imaterial e os xamãs seriam no futuro os Weird Boys. É quase que a mesma coisa, assim, um seria o outro. Mas no fantasia as coisas são menos letais para os xamãs, na maioria das vezes, mas eles conseguem acessar a energia do outro lado em uma forma organizada e coordenada na crença dos deuses do Pele Verde, que é Gork e Mork, permitindo magias de dano, de suporte e de incomodar o inimigo. E essas magias são as magias da grande WoG e da pequena WoG. A grande se tu for um orc e da pequena se tu for um goblin. Simples, assim, é uma facção simples, com gosto simples, tranquilo de entender. Tu vai pro Império, tem tudo quanto é tipo de magiazinha. Os Pele Verde tem magia grande se tu é um Pele Verde grande, e magia pequena se tu é um Pele Verde pequeno. Pronto, resolvido. Cara, que orgulho da simplicidade desses caras. Mas ok, o Urzag, voltando aqui ao que interessa, ele nasceu como um orc tocado pela magia, e desde pequeno o xamã da tribo, ele nasceu numa tribo nas Southlands, as terras do sul, que seria como a África subsaariana do Warhammer Fantasy, que no mundo antigo, e lá ele nasceu numa tribo chamada Tribo do Osso do Nariz, The Bone Nose Tribe, porque eles têm o costume de pegar um osso e botar como se fosse um piercing no nariz. Aí o nome da tribo é simples, nada assim demais. E o xamã dessa tribo, ele era muito paranoico e achava que outro xamã um dia iria vir para tomar o lugar dele. Talvez ele teve uma visão num sonho de Gork Mork e ele viu esse destino para ele, mas de um jeito ou de outro, todo mundo que nascia naquela tribo tocado pela magia, ele expulsava, ele bania da tribo, dizendo que era um mau agouro. Os orcs acreditavam e expulsavam aquele bebê, no caso, não bem um bebê, né, porque eles nascem do chão já quase prontos, mas ele ainda era jovem, então eles expulsaram ele da tribo no meio da floresta.
E para qualquer orc ser solto no meio da floresta do sul ali é suicídio. É uma floresta repleta de predadores, é uma floresta que tem malditos dinossauros. Além de que tu tá sozinho, tu vai precisar da força de grupo para derrubar esses predadores ou só para afastar eles. Então, um orc sozinho é praticamente considerado jantar. E o Ozag inicialmente deve ter tremido nas pernas, deve ter ficado com bastante medo, roendo as unhas com seus dentes enormes, olhando para cada sombra que se mexia na floresta, achando que ia ser o seu último momento de vida. Só que, para surpresa de todo mundo, o Ozag não morreu. Nenhuma criatura da floresta estava com fome naquela hora, de certo já tinha passado do horário do jantar, e nenhuma matou o Ozag. E, ok, agora que não tinha ninguém ali para comer ele, ou nada para comer ele continuou andando na floresta, já que ele não podia ficar ali na tribo, e ele começou a ter fome. E durante a sua caminhada na floresta, ele começou a ter visões. Os seus olhos começaram a brilhar e uma luz verde cintilante saía dele com um cheiro terrível de ozônio. Então isso também afastava os animais, que provavelmente, imagina, tu é um dinossauro na floresta do sul, tu tá com fome, mas não é tanta fome assim, isso aí nem é carne, isso é fungo, estão tentando te vender aqui carne vegana, melhor não, vamos continuar andando. Mas depois de ser ignorado pelos predadores por tempo suficiente e caçando pequenos animais e comendo tudo que tinha pela frente, o Ozag cresceu e se tornou um orc adulto, fazendo pinturas rupestres na pele, como os xamãs fazem, porque ele via nas suas visões, fazendo as dancinhas ritualísticas, porque ele via nas suas visões, utilizando penas e coisas assim, para também, porque os xamãs dos orcs, incrivelmente, eles seguem meio que um protocolo, porque eles são conectados de uma forma subconsciente. Então ele seguia esse protocolo para ser um místico na tribo um dia, se ele conseguisse voltar. Mas por enquanto ele era um expulso, ele deveria continuar vivendo isolado na floresta. E um belo dia, as duas luas do mundo ficaram cheias ao mesmo tempo, que é um evento raro de acontecer. Quando as duas luas ficaram cheias ao mesmo tempo, porque no mundo fantasy tem duas luas, o Ozag entrou num transe profundo. Ele apagou completamente. E quando ele acordou desse transe profundo, ele estava em uma ruína de um antigo forte, uma gigantesca fortaleza dos Pele Verde. Ele continuou andando e procurando ali naquela ruína algum sentido ou um significado para essa visão ter trazido ele ali. E ele percebeu que o símbolo na ruína era o mesmo símbolo da tribo do osso no nariz, a tribo que ele nasceu e que ele veio. Essa ali já foi um dia a casa dos seus ancestrais. Ele continuou explorando e ele foi atraído por uma construção em ruína também, cheio de árvores e mato crescendo em cima, mas ele achou uma entrada pela parede quebrada e ele entrou numa sala grande e vazia, também em ruínas. Ele começou a procurar o porquê que ele estava sendo atraído para aquele lugar, mas ele não entendeu, a sala estava vazia. Então ele decidiu desistir e procurar o almoço. Quando ele virou para sair dali, o chão caiu. Bum! Mais uma vez, ele bateu a cabeça com bastante força. Não é a primeira vez que ele bate a cabeça na história dele, mas essa aqui é a que importa. Ele bateu a cabeça com bastante força e ficou desacordado por alguns instantes. Quando ele acordou, ele olhou uma máscara e um raio de sol dali onde ele derrubou o teto, iluminando aquela máscara. A máscara estava sendo usada por um esqueleto sequinho no chão. Ele foi ali,
pegou a máscara e, como tu faz com qualquer objeto que tu acha por aí num esqueleto, ele botou nele. Lógico, né? Não tem nem dúvida que é isso que tu faz quando tu acha um objeto no esqueleto. Ele botou a máscara no rosto e no momento que ele botou a máscara, ele viu aquele forte inteiro como ele já foi, cheio de orcs, orcs se brigando, orcs comendo em abundância, orcs caçando animais enormes, e ali os Pele Verde viviam em paz e harmonia, viviam se brigando, mais felizes, e essa era aquela fortaleza antes da destruição, e ele também viu os antigos e aqueles de sangue frio vim e destruir essa região, ou seja, os homens lagarto vieram em um grande número e dizimaram os Pele Verde, expulsando eles para a floresta para viver nas pequenas tribos que eles vivem hoje. E enquanto ele via tudo isso, de repente ele voltou para aquela sala que ele estava e à sua frente materializou-se um grande trono e assim como se fosse uma sala do trono, uma coisa linda, e ali sentado estava um xamã igualzinho a ele, com a mesma máscara que ele estava usando agora. E esse xamã falou: Urzag, você foi escolhido por Gork Mork. Você vai ter uma missão especial. O seu objetivo é achar o único e o futuro Git. O Git para todos nós governar. E o Ozag falou: eu? E ele falou: sim, Ozag, você. E o Ozag falou: achar o Git? Ele falou: sim, achar o Git. O Git é uma tradução, seria o rei, o cara, na verdade seria o cara, o Pele Verde que governaria todos, o War Boss para liderar os Pele Verde numa WOG enorme. E o Ozag, vendo ali que aquilo era uma visão, um contato com os seus deuses, uma mensagem direta de Gork Mork, aceitou prontamente. E aí o xamã no caso etéreo que estava ali na frente dele, que era só o formato como se fosse uma mancha verde, falou: ok, Ozag, quando você achá-lo, você deve trazê-lo aqui. E o Ozag novamente perguntou: trazer aonde? E ele falou: aqui. Ozag, presta atenção, não é difícil, tu vai achar o cara, tu traz o cara aqui, só isso, Ozag. E o Ozag: tá, ok, é difícil explicar as coisas pro Pele Verde, mas depois de um tempo a ficha caiu e ele entendeu que ele tem que achar um War Boss especial e trazer ele aqui. E apenas esse Git único e futuro vai ser capaz de tirar um enorme machado que esse xamã etéreo mostrou para ele o que ele tem que fazer. Ele só precisa puxar o machado de uma estátua de cabeça de anão. O machado está enfincado na estátua da cabeça do anão. Quem conseguir tirar vai ser o Git, o cara, o líder de todos os Pele Verde. E o Ozag ficou olhando aquele machado e falou: sim, eu vou trazer o Git aqui. E aí o xamã falou: muito bem, Ozag, você vai precisar disso. E o xamã entregou para ele o seu cajado, um cajado feito de bone wood, um tipo de madeira que os orcs selvagens utilizam para artefatos mágicos. E ele falou: vá e faça a sua missão. E o Ozag começou então. Agora ele tinha que achar o cara. Como ele vai achar o cara? Onde é que ele começa? A primeira coisa que ele fez foi ir para a tribo dele para avisar o que estava acontecendo e falar que ele iria numa missão para encontrar o Git, o cara que foi uma missão de Gork Mork. Quando ele chegou lá, para surpresa de todo mundo, que ele ainda estava vivo, que todo mundo já imaginava que ele tinha morrido há anos, ele chegou e ele contou a sua missão. Nisso, do meio dos orcs, saiu o antigo xamã, o Isband, e o xamã falou:
Wazag burro, Wazag fala mentiras, Wazag... Nesse momento, ele foi transformado em uma Squig. O Wazag apontou o cajado para ele e aquele cajado mágico, com energia de Gork Mork, transformou o antigo xamã numa Squig peluda que agora fica andando em cima do cajado o tempo todo, e o Wazag adotou essa Squig e chama ele de Wisband, a Squig do poder, e essa Squig vai com ele para onde ele for. Duvido que agora ele duvide da missão sagrada dos Pele Verde, que é o Wazag, o grande profeta verdão. E depois dessa demonstração, inicialmente a tribo queria matar e comer o Wazag. Porém, quando eles cercaram ele entrou num transe, começou a brilhar com energia verde dos olhos também, e ele começou a falar palavras que doeram na vergonha da tribo do nariz, do osso do nariz. Ele falou: a nossa tribo já foi uma vez... Claro, não assim, né? Ele falou igual um Pele Verde, então ele falou tudo errado, mas vou traduzir para você do jeito correto. Ele falou: a nossa tribo um dia já governou por toda essa região, já fomos os maiores e os melhores, mas hoje somos apenas uma sombra do que já fomos. Nós podemos voltar à nossa glória. Eu vou buscar o cara, vocês vêm comigo? E ele continuou a caminhar, e os orcs se olharam e realmente ele estava certo. Eles agora viviam apenas para sobreviver mais um dia, não mais. Eles eram temidos e mandavam na região, nem eram a mais forte das tribos ali locais. Eles seguiram então o Wazag na sua campanha, e eles continuaram para o norte, atraindo mais e mais tribos de Pele Verde e atraindo outros seguidores ali do Wazag, até chegar nas terras de Nerekara. Lá, o exército de orcs selvagens salvou uma tribo de goblins da noite que estava encirculada pelos soldados mortos-vivos dos reis da tumba. Depois que o Wazag conseguiu libertar os seus companheiros menores, os goblins agradecidamente doaram para ele um enorme javali selvagem que ele cavalga até hoje. Então ele utiliza 3 itens especiais, 4 se tu considerar a Squig. Um é o seu cajado mágico, que tem o poder de transformar os seus inimigos em Squigs. Ele usa a máscara, que não sai mais de jeito nenhum, ele não consegue mais tirar ela do rosto. E essa máscara consegue emitir o olhar de Mork. Ele faz como se fosse um laser assim, com os olhos verdes, e ele destrói o que atinge. Ele utiliza a Squigzinha que fica com ele pra lá e pra cá, o ex-xamã da tribo do osso no nariz, que fica em cima do seu cajado, ao redor dele, também dançando e indo com ele, se alimentando da energia da Wog absorvida pelo Wazag. E ele também utiliza um enorme javali como montaria, por causa da história dele até esse momento. Por isso que eu acho que a história antiga dele faz muito, mas muito mais sentido do que a história do fim do mundo. E o Wazag, agora, depois de ter libertado e conseguido viajar, ele continuou sozinho, claro, com alguns guarda-costas que vão por ele para lá e para cá, que são geralmente orcs selvagens que acreditam fielmente na sua missão sagrada de achar o verdadeiro Git para liderar todos os Pele Verde. E enquanto ele vai por aí, ele ajuda as tribos nos seus momentos de maior necessidade. Aparentemente, nunca uma batalha em que um exército de Pele Verde estava com o Wazag perdeu um conflito. Ele sempre inspira nos seus caros camaradas verdes a maior energia da Wog possível, além de utilizar magias destrutivas enormes, como invocar o próprio pé dos deuses do Pele Verdes
para esmagar os inimigos, literalmente. Então, com a sua magia da WoG, ele é conhecido e ficou famoso em toda a Orkdom, o reino dos orcs. Mas até hoje, ele continua procurando pelo seu orc ideal, pelo orc que vai conseguir tirar o machado da grande estátua de cabeça de anão e ser o líder de todos os Pele Verde. No fim do mundo, como eu falei, ele encontrou o Gringor e ele achou que o Gringor seria esse aí, mas ele achou que ele ia precisar de 2 e não apenas um só. Então eles distorceram um pouco a história para não manter a nossa sanidade. A gente vai ignorar algumas coisas do fim dos tempos. E o Azag, então, é isso, um xamã legendário que vai por aí usando seu cajado e máscara mágica no seu enorme javali com seu squigzinho de estimação, fazendo os Pele Verde ter o maior fervor para o WoG possível e na busca incansável e infinita pelo geek que vai liderar os Pele Verde de uma vez por todas. Mas é isso, o modelo dele eu achei bem interessante, tem algumas variações, e no Total War Warhammer ele leva esse squig nas costas, eles botaram uma gaiolinha e o squig fica dentro de uma gaiola nas costas, mas na história ele fica geralmente em cima do cajado, absorvendo energia. Quando tem bastante energia da WoG, o cabelo da squig cresce, quando tem pouca, ele cai. E é interessante porque normalmente as squigs não têm muito cabelo, então essa aí é uma especial que o Azag leva com ele. O antigo xamã que o expulsou da tribo vai continuar agora a mesma missão que o Azag para o resto da vida. Talvez tenha sido esse o destino que o xamã viu antigamente num sonho e por isso que ele estava tentando evitar, mas no fim não deu certo. E é isso, cara. Eu acho que é um dos modelos mais legais dos Pele Verde. Pelo visto, é até fácil de pintar, porque a maior parte é verde, ele usa uma capa de couro que protege a maior parte das costas, tem uns detalhes aqui e ali, mas se tu quiser um dia colecionar Pele Verde, fique de olho nas miniaturas do Azag, parecem interessantes, e ter um mago no teu exército sempre é bom. A maioria dos orcs não gosta muito desses magos, porque eles são meio excêntricos, ficam dançando e pulando pra lá e pra cá o tempo todo, e os orcs que simplesmente quando estão de saco cheio com alguma coisa só mete a mão na cara, eles não conseguem bater nos xamãs, porque é meio que um pecado tu bater naqueles escolhidos pelos deuses do Gork Mork para ser seus emissários na Terra, mas que eles têm uma vontade de dar um tapaço desses xamãs, porque eles ficam pulando pra lá e pra cá, fazendo barulho, queimando umas coisas, fazendo fumaça em todo lugar. Eles são, em geral, bem chatos e inconvenientes, e eles ficam com orgulho de deixar os outros orcs mais nervosos. Geralmente, quando eles vêm dançando quase que pelado, os outros orcs só olham para os lados e tentam sair, porque eles são muito, muito esquisitos e muito estranhos. Não é de esperar menos de um mago dos Pele Verde. Mas é isso, era isso que eu queria trazer hoje sobre o grande profeta Verdão. E agora, acredito que eu vou continuar com os heróis legendários de outras facções. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e estejam com Sigmar.